Então, na aula de hoje vamos falar sobre processos de transmissão de calor. E os objetivos de aprendizagem para a aula de hoje são os seguintes. Então, ao final dessa aula, o aluno ele tem que ter condições de definir quais são os processos de transmissão de calor, listar quais as características predominantes em cada processo, identificar os processos de transmissão de calor na natureza, comparar os processos de transferência de calor e resolver exercícios envolvendo transferência de calor. Então, a gente vai passar por a aula a atender cada um desses critérios. Então, de forma direta, objetiva, o calor, para lembrar, é uma forma de energia que existe, que é uma energia em trânsito, é um fluxo de energia que existe devido à diferença de temperatura entre dois ou mais corpos. Então, o calor ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E como ele vai, o processo como ele é transmitido, é o que a gente vai estudar na aula de hoje, né? Então, lembrando que temperatura mede o grau de agitação de moléculas e o calor é o fluxo, é o trânsito de energia que ocorre exclusivamente devido à diferença de temperatura entre os corpos de um sistema. Quais são os processos de transmissão de calor, né? Então, são três processos: condução, convecção e irradiação. Então, a mudança de energia térmica da região de maior temperatura para a de menor temperatura pode ser processada dessas três formas, né? Então, eu tenho três processos de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. O primeiro processo é o processo de condução de calor. É um processo lento, é um processo em que a energia vai se transmitindo de molécula para molécula do corpo, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma barra metálica que está próxima, encostada a uma fonte de calor, a uma chama, a extremidade que está próxima à chama vai esquentar logo, e à medida que o tempo passa, o restante da barra vai esquentar. Então, vai esquentar por quê? Porque a cada momento que se passa, a temperatura aqui vai se tornar maior que a temperatura do outro lado. Então, o calor vai fluindo da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. É um processo que é gradual. As moléculas, elas vão se agitar, mas elas não vão se movimentar. Esse agitar seria ela vibrar. Então, essa vibração seria microscopicamente uma oscilação, ela ir e voltar para a sua posição inicial. Então, muitas vezes a gente, quando vai colocar a colher numa panela que tem a comida quente, é apropriado você usar uma colher com material isolante, que seja um material de plástico, um cabo de madeira, porque se for metal, à medida que o tempo passa, ela esquenta e vai ocorrer de você sentir incômodo, né? E até se queimar. O processo de transmissão de calor, por condução, vai passando de molécula para molécula, ocorre predominantemente em meios sólidos. Predominantemente em meios sólidos esse processo. É o processo mais lento aqui, de transmissão de calor por condução. Então, como eu falei, existem condutores e isolantes. Agora, cuidado que a palavra isolante aqui, entenda ela como sendo mau condutor, porque ela não isola perfeitamente a transmissão de calor. Ela reduz o ganho ou a perda, certo? Então, materiais condutores térmicos são, em gerais, os metais. Panelas de aço, cobre, materiais metálicos são bons condutores de calor, né? Então, materiais metálicos, eles têm um bom coeficiente de condutividade. O que é isso? O coeficiente de condutividade é a capacidade do material tem de ganhar ou perder calor rápido, certo? Isso vai estar ligado com algo que a gente vai ver mais na frente, na próxima aula. Um exemplo de material que seja isolante térmico, mau condutor de calor, tem madeira, né? E outro típico é
o isopor. A gente conserva o picolé, sorvete, por exemplo, quando sai para algum canto, leva em uma caixa térmica ou uma caixa de isopor. Então, ela evita que o picolé ganhe calor e se derreta. Da mesma forma, se eu colocar quentinhas ou salgados dentro de uma caixa de isopor, ela é isolante. Então, vai evitar que a quentinha ou o salgado perda calor e esfrie. Então, o isolante térmico, ele pode manter é, a, o mais próximo possível a temperatura alta ou baixa, dependendo da temperatura que você colocar ali. Existem aquelas garrafinhas térmicas também, né? Por exemplo, a garrafa de café. Então, quando a gente pensa em isolante térmico, então você pensa que é um material que dificulta a troca de calor, né? O isopor, a madeira, o material condutor térmico, é o quê? Metais em geral, eles facilitam a condução de calor. Então, material térmico, como se eu colocar picolés numa caixa de cobre, eles vão, ao passar do tempo, se eu estiver na região exposto ao sol, eles vão derreter. E se, por exemplo, eu colocar salgados quentes dentro de uma caixa de cobre e num ambiente que não foi iluminado, tipo à noite, então, ali vai que ocorra perda de calor normalmente, até porque o cobre não é um material que seja mal condutor de calor, né? Ele é um bom condutor, então ele não vai evitar perda. Então, o bom condutor, ele facilita a troca de calor e o mau condutor, ele dificulta a troca de calor, né? De forma simples isso. A convecção térmica é um processo que eu gosto muito. A convecção é um processo, é o único processo de transferência de calor em que ocorre transporte de matéria. Enquanto no processo de condução você não tem deslocamento de matéria, mas você tem a agitação das moléculas, aqui você vai ter exatamente o transporte de matéria. Então, convecção térmica é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas, ou seja, fluidos, envolve muito fluidos, que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. Então você tem transporte de matéria, é predominante em meios fluidos. Quando falar em meios fluidos, lembre líquidos e gases. Pode ocorrer convecção térmica em sólido? Não é predominante em geral para fluidos. Pode ocorrer condução em fluido, em um líquido, pode ocorrer, mas a predominância maior é de convecção térmica, certo? Então, trabalhando com predominância, depois eu falo dos três processos combinados juntos. Então, essa transferência de calor por convecção ocorre em líquidos e gases, meios fluidos, né? E é um fenômeno cíclico, né? Em que você tem correntes de convecção. Por exemplo, quando você tem uma geladeira, na geladeira você tem o congelador colocado na parte de cima, porque a tendência do ar frio é descer e o ar quente é qual? Subir. O ar-condicionado na sala ele deve ser colocado na parte de cima da parede, porque à medida que o tempo passa, o ar frio desce e o ar quente sobe. Esse ar quente que subiu, ele vai ser resfriado e o ar que estava frio, ele vai esquentar um pouco. Então o ar que foi esfriado vai descer e o ar que estava frio e foi esquentado vai subir. E em todo tempo vai formar uma corrente de convecção, tá certo? Como essa aqui. As temperaturas mais quentes tendem a subir porque diminui a densidade e o que é mais frio tende a ter densidade maior, tende a descer. Então, um exemplo de aplicação, a gente tem, um exemplo que eu gosto, a Terra é dividida em placas tectônicas, e o que faz essas placas tectônicas se movimentarem é justamente um processo que é chamado convecção do manto. Então, a gente tem algumas camadas na Terra, tem uma camada de rocha, a crosta,
uma camada maior, que é o manto. Essa região aqui tem o núcleo externo e o núcleo interno. No núcleo interno ocorrem algumas reações, é uma verdadeira usina nuclear, então é um processo que a gente vai falar mais na frente, radiação. Aqui no manto você tem uma substância com consistência pastosa, vou falar assim a grosso modo, rochas derretidas, então elas escoam como um fluido, né? Então sofre um processo de convecção. E na crosta, a rocha fria, ela recebe calor aqui, mas é um processo de condução que ocorre nela. Só que o processo de convecção do manto é o processo que funciona como o motor que provoca o movimento das placas tectônicas. Então, o manto recebe calor aqui no núcleo, então a tendência do quente é subir. Quando sobe, encontra a crosta e, e é resfriado, então tende a resfriar. E isso aqui vai gerar uma corrente de arrasto, né? Você tem a crosta aqui e o manto passa aqui por baixo, então esse atrito vai fazer com que a placa se movimente, sendo assim o motor do movimento das placas. Entre Brasil e África, você tem a placa sul-americana e a placa africana. Então você tem uma corrente de manto aqui, uma convecção, né, que faz com que esses continentes, à medida que o tempo passa, se separem. Da mesma forma, na região dos Andes você tem que é chamado subducção, que é a placa sul-americana aqui, a placa dos Andes aqui descendo e formando cada vez mais alto a Cordilheira dos Andes. Então, o processo de convecção é um processo interessante porque ele também ajuda a ditar as brisas que ocorrem, né? Está relacionado, né? Então, por exemplo, você ao longo do dia, isso vai estar relacionado com calor específico, que é a próxima aula eu entro mais em detalhe, mas água e areia, ou água e grama ou solo, são materiais diferentes, então vão se aquecer de forma diferente. A água ela tem uma capacidade maior de absorver calor. Então, durante o dia, a areia ela recebe uma quantidade igual de calor que a água, só que a areia ela aquece mais rápido, né? Porque ela tem um calor específico menor, certo? Um calor específico menor. Então, nesse aquecer mais rápido, o ar que está acima dela tende a subir. E o ar que está em cima da água tende a ocupar esse espaço. Então, vai formar a brisa marítima e à noite esse processo se inverte. Não fique preocupado que vai ser tema para a nossa próxima aula. Então, como eu falei, convecção, você tem o congelador da sua geladeira. Fisicamente, o ideal é que ele esteja em cima, na parte de cima, porque a tendência do frio é descer e do quente subir. Imagina, você encontrar numa loja uma geladeira moderna, mas o congelador ser aqui embaixo. Pode ser linda como for, mas vai ser ineficiente. Por quê? Porque não vai atender a sequência mesmo. Porque vai gastar mais energia para resfriar ela toda. E aqui vai resfriando pela convecção. Outra coisa importante é que quando você olha as geladeiras hoje, essas prateleiras. Existem prateleiras que são assim, fechadas, e tem essas ainda vazadas. Essas vazadas aqui, em forma de grade, tem uma vantagem, que é qual? Ela facilita a passagem do ar. O ar frio desce com mais facilidade, o ar quente sobe com mais facilidade. E essa aqui não, ela tampa um pouco. Então, se você for escolher uma geladeira, dê preferência a uma geladeira que tenha esse formato aqui, certo? De prateleira, mesmo que seja acrílico, né? Então, essa aqui é mais eficiente, ajuda a ter uma troca de calor mais eficiente. As correntes de convecção também ocorrem no oceano,
Então você tem a região dos polos mais frios, região do, da linha equatorial mais quente, e você, por conta da diferença de calor, você vai ter correntes quentes, correntes frias, que estão relacionadas também a um processo de convecção que ocorre nas correntes marinhas. Então, é algo muito legal. Ocorre convecção também na atmosfera. Lembra, a atmosfera é composta de gases. Gases são fluidos. Fluidos, predominância é processo por convecção. Então, convecção ocorre no interior da Terra, ocorre na Terra, ocorre no mar. É um processo bem amplo de transmissão